deixo aberta para qualquer uma delas responder. E a outra é para essa irmã, que eu não sei o nome dela, de cara. É Vanilda? Isso. A da ponta aqui. Isso. A primeira é a questão aberta, que é a questão das intenções do feminismo iniciais. A gente viu que a intenção era simplesmente por causa do voto das mulheres. Ele começou com boas intenções, mas se corrompeu. Será que não dá para fazer como fez com o cristianismo, um movimento de reforma, para trazer ele só para a questão de boas intenções, ou ao invés de rejeitá-lo completamente, ou ele está realmente condenado, não tem mais jeito nem nada? Vamos fazer o seguinte, antes de responder essa pergunta, grave bem a pergunta, faça logo, o outro seria uma pergunta ou um comentário? É uma pergunta também. Pronto, faça também a pergunta. Que é quanto à igualdade que a Bíblia fala, do homem e da mulher. Mas é igualdade em que sentido? Porque eles são iguais porque são pecadores, no sentido da redenção. São membros do corpo e, nesse sentido, eles são iguais. Mas, por exemplo, quem toma as decisões finais na família? Quem responde pela espiritualidade dos filhos e da mulher? Ou seja, são iguais em que sentido? Porque se disser que eles são iguais integralmente, isso é um argumento que fica igual com as feministas, sabe? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Então, a primeira pergunta, quem responde? Você perguntou se tem como a gente salvar, né, o feminismo, assim como aconteceu com a reforma protestante, né, que salvou o cristianismo. Olha, eu acredito que não, porque desde o começo ali, né, do movimento feminista, que a gente vê que os pressupostos delas não são cristãos. Por exemplo, o feminismo liberal, ele tinha como pressuposto as ideias do contrato social, né, que não são cristãs, né, são mais materialistas, no caso, que advogam uma liberdade muito grande para o homem, que o homem não tem, né, segundo a visão cristã. Você tem ali o feminismo socialista, que também é baseado no materialismo histórico, que é totalmente contrário ao cristianismo. Eu estou falando como cristã, né? Não tem como salvar o feminismo da forma cristã. Como cristã, eu estou falando. Você tem ali o feminismo existencialista de Beauvoir, né? Existencialismo também é uma ideologia totalmente ateísta. Você tem o feminismo da psicanálise ali de Freud, também não tem nada de cristão aquilo. E você tem, a última corrente que eu conheço é o feminismo da linguística, da teoria linguística, que também não é nem um pouco cristão. Mas isso precisaria de uma outra palestra para poder explicar todos os motivos. Eu acredito que o cristianismo ele tem bons argumentos, ele tem, assim, para defender a mulher, né? Não é preciso você ser feminista para ter boas ações. Quando você toma os pressupostos cristãos, eu acho que você consegue defender a mulher de forma mais integral. Então, essa seria a minha resposta. Aí, com relação à segunda pergunta, quem gostaria, Vanilda? Veja, quando nós falamos da questão da igualdade, exatamente o ponto de que o homem e mulher são iguais, no sentido de pecado, os dois são decaídos, os dois estão longe, né, do céu, né, foram afastados de Deus, e eles são imerecedores da sua graça, então eles são iguais. Em direitos, como eu estava falando na questão de trabalho, eles são também considerados de direitos iguais, no sentido de direitos. Agora, por isso que eu falei que eles são iguais em direitos e diferentes em suas especificidades. E é aí que entra quem governa a casa, e aí a gente vai debater um pouquinho mais na frente, o papel do homem, o papel da mulher, como tem sido hoje, qual o papel de um, qual o papel do outro. Nesse sentido, Deus já ordenou esse papel antes mesmo da queda. Então, ele já predefiniu uma ordenança bastante específica. Deus, quando ele cria homem e mulher, ele já delimita quem vai fazer o quê, a quem cabe o quê, a quem ele vai se dirigir. Aí você colocou muito bem colocado a questão de Deus, a quem Deus vai responsabilizar a família. É ao homem. É o homem que Deus chama quando ele peca. É ao homem, quando os dois pecam, que Deus chama Adão, cadê você? Deus vai pedir contas a esse homem. Então, é nesse sentido. Igualdade em pecado, igualdade em direitos, todavia, em sua função, em seus papéis, eles são específicos segundo as ordenanças de Deus.
Inclusive, a gestação é um grande presente que Deus deu às mulheres, né? Foram dotadas realmente por um grande privilégio. Eu tenho propriedade para falar isso aí. Minha esposa acabou de ter uma bebezinha, né? Thalita, tem 5 meses, ela está ali atrás, a bebezinha mais linda do mundo ali, ó. Dá um tchauzinho aí. Está ali dormindo, eu acho. Bem, eu estava aqui, antes de começar, Gladstone, eu estava aqui pensando, eu morro de medo de colocar cadeiras aqui, pessoas falando aqui em cima. Eu acho isso aqui um pouco frágil, mas assim, Gladstone, 4 magrinhas, né? Agora, imagina eu e tu aqui em cima desse tablado aqui, era queda na certa, né?